Meus queridos amigos, mais uma vez aqui nos encontramos nessa reunião virtual para o estudo da nossa doutrina espírita. Para nosso trabalho de hoje, escolhemos do livro Páginas de Fé, de Francisco Cândido Xavier, Carlos Bacelli, uma psicografia de André Luiz, intitulada Quando Compreenderes. Quando compreenderes que deves a ti mesmo a conquista da paz, nada mais te deterá os passos na senda do bem. Quando compreenderes que és o artífice de tua felicidade, nada mais conseguirá impedir-te de trabalhar por ela. Quando compreenderes que a tua alegria depende exclusivamente de ti, nada mais te induzirá ao desalento. Quando compreenderes que a tua vida é o resultado de tuas atitudes, nada mais te desfiará do cumprimento do dever. Quando compreenderes, enfim, que a colheita de hoje corresponde exatamente à semeadura de ontem, nada mais lamentarás a não ser a tua própria falta de discernimento no instante de escolher a semente que deliberadamente lançastes ao solo da vida. Amado Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores espirituais, aqui nos encontramos mais uma vez, agradecendo por essa oportunidade de trabalhar, por essa oportunidade de servir. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre querido, em nome de Alta de Souza, nossa querida dirigente espiritual, pedimos permissão para darmos início a mais esse pequeno trabalho. Que assim seja. Hoje nós estamos estudando, do capítulo 2 do livro A Gênese, da natureza divina, que é um capítulo que Kardec dedica a Deus, num desdobramento de tudo aquilo que ele já havia feito na parte primeira de O Livro dos Espíritos. Então aqui ele vai nos mostrar a visão nova que nós devemos ter sobre Deus. Mas antes disso, vamos dar uma recapitulada. O que acontece? O homem, desde o homem primitivo, ele não entendia tudo aquilo que o cercava, por falta de conhecimento, por falta de desenvolvimento da própria inteligência e tudo, ele não tinha a mínima ideia, a mínima noção do que eram os fenômenos da natureza, do que era o comportamento dos animais, dos seres humanos e tudo. Então era muito difícil para ele entender essas coisas. Então achava que começou a achar na realidade, começou a achar que existia algo superior, invisível a ele, muito acima dele, que era o responsável por isso tudo. Por falta de um parâmetro, por falta de algo com quem comparar, então o homem, lá desde o início, o que ele faz? Ele começa a criar uma divindade com os mesmos atributos nossos. Ou seja, a raiva, a inveja, a autoridade e tantas outras coisas mais que nós poderíamos colocar. E com isso, quando nós olhamos para todo o panteão de deuses, da era primitiva, das civilizações antigas, até mesmo até agora, nós vamos ver que em todas elas, Deus é aquele ser que tem praticamente tudo aquilo que inerente a nós seres humanos. Por quê? Porque o homem atribuiu tudo isso a ele. Basta nós passearmos os olhos pelo Velho Testamento que nós vamos ver isso. Um Deus vingativo, um Deus guerreiro, um Deus conquistador, um Deus amoroso por algumas vezes, mas um Deus inclemente e tudo mais. Tudo isso mostrando que Deus era exatamente isso, um monte de atributos que não correspondem na realidade a Deus. Nós tivemos, na época que hoje o Papa Emérito Bento XVI estava lá no seu pontificiado, ele ao visitar o campo de concentração de Auschwitz,
né, onde houve um dos maiores extermínios, né, da nossa humanidade, ele virou e parou, olhou para aquilo e disse o seguinte, né, onde estava Deus? Provavelmente dormindo. Então vejam, né, a concepção, mesmo nas religiões mais novas, né, é essa concepção ainda, né, de que Deus tem esses atributos todos. Né. Aí, quando chega agora, através da doutrina espírita, né, nós começamos a modificar esse tipo de pensamento. Né. O Kardec ainda, aqui mesmo, né, que ele diz, né, a ignorância do princípio, né, de que são infinitas as perfeições de Deus, foi que gerou o politeísmo, culto adotado por todos os povos primitivos que davam o atributo de divindade a todo poder que lhe parecia acima dos poderes inerentes à humanidade. Então, era dessa forma que era encarado tudo isso. Né? Lógico que compreender, tá, a essência de Deus, compreender Deus, é muito complicado e muito difícil para todos nós. Por quê? Porque nós não temos a noção de infinito. Tudo para nós tem princípio, meio e fim. Nós somos cercados num mundo tridimensional e onde tudo tem um princípio, um meio e um fim. Então, entendermos algo que é infinito, ou seja, não tem nem início, nem fim, tá? Não acaba nunca, foge muito à nossa percepção. É algo realmente muito difícil de nós compreendermos. Basta a gente olhar para o universo. Né? Eu vejo que a cada dia uma sonda chega mais longe, ou um telescópio enxerga mais longe no universo, e nós sempre achamos que ele vai acabar ali. Né? Então não temos essa noção de infinitude que nos mostra. Né? Mas a doutrina, então, nos diz isso, né? Tanto que Kardec diz assim, não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Ou seja, só quando nós chegarmos a sermos espíritos puros é que nós vamos ter esse entendimento de Deus. Né? Mas Kardec, então, coloca para nós, de uma forma fácil de entender, né, o que seria Deus na nossa interpretação. Então vamos lá. Né? Primeiro, Deus é a suprema e soberana inteligência. Ou seja, é uma inteligência infinita. Mais uma vez, nós temos uma inteligência limitada por tudo aquilo que nós já aprendemos. E vamos ampliando essa inteligência à medida que vamos acrescentando conhecimento a todos nós. Mas Deus não, tá? A inteligência dele é ilimitada, ou seja, ele é a inteligência suprema, realmente, aquela que abarca tudo. Tudo aquilo que nós estamos passo a passo tentando conhecer, Deus já conhece. Deus tem a plena sabedoria, o pleno conhecimento disso tudo. Né? A segunda, talvez uma das mais difíceis do nosso entendimento, Deus é eterno. Né? Isso é, não teve começo nem fim. Outra coisa difícil para nós, né? Até porque, quando eu volto a falar do universo, né, se fala hoje, né, da explosão inicial, do Big Bang, né, onde o universo teria a sua origem. Mas hoje até alguns cientistas já questionam isso. Mas o que havia antes para causar essa explosão? Né? Haveria uma causa primária disso tudo aí. Então, eles estão chegando lá. Né? Então, veja, mas para nós é um pouco difícil entender isso, esse Deus eterno, ou seja, ele não teve criação, ele é o criador e incriado. Né? Só quando chegarmos a espíritos puros é que entenderemos isso. Deus é imutável. Né? O que ele quer dizer com isso? Porque nós somos mutáveis, né? Nós mudamos de opinião, nós mudamos de gosto, nós mudamos de uma opção de coisa, mas Deus não.
tá? Por ele ter aquela inteligência suprema dele, tá? Ele abarca tudo, ele vê tudo, ele entende tudo. Então, todas as suas leis são imutáveis, são perfeitas. Tudo aquilo que Deus colocou para nós não muda, porque se mudasse, Deus seria parecido conosco, ou seja, mudaria de acordo com o seu gosto, sua tendência ou seu mau humor naquele determinado dia, né? Deus é imaterial, isso é, sua matéria difere de tudo aquilo que chamamos matéria. Outra coisa também muito difícil para nós de assimilar, porque tudo para nós é matéria, né? Tudo que existe para todos nós é material, está aí à nossa volta, o nosso corpo, o meio em que nós vivemos é material. Mesmo o espírito, para nós, ele não deixa de ser semimaterial através do seu perispírito. Então é esse o entendimento que nós temos. Mas algo que não é matéria, né, é difícil para nós podermos entender isso. Mas o que ele está dizendo aqui, né, é que como Deus não é matéria, não sofre as modificações que a matéria sofre. Tá? Ou seja, ele é imutável. Né? Não tem, porque a matéria a todo momento nós estamos modificando ela, nós estamos trabalhando em cima dela. Né? Então, por isso, é que nós vemos que Deus é imaterial. Deus é onipotente, ou seja, ele tem o poder supremo, ele está acima de tudo e de todos, né? Ele seria soberano em cima disso, como ele vai dizer, né? Deus é soberanamente justo e bom. Tá? Então, Deus está acima de tudo, é a perfeição absoluta. Na realidade, o que nós devemos entender disso? Ele não está sujeito a influências nenhuma. Tá? Tudo aquilo que ele faz é perfeito. Tudo aquilo que ele coloca para nós é exatamente reflexo de todos esses atributos, tanto que ele ainda continua aqui. Deus é infinitamente perfeito. Tá? Ou seja, uma perfeição tal que nenhuma das suas leis é modificada. Nada é modificado. Tá? Tudo existe, tá? Por essa perfeição dele. Né? Por ser ele infinitamente perfeito, toda a obra dele é infinitamente correta, infinitamente perfeita. Imperfeitos somos nós que estamos aí subjugados pela matéria, que estamos ainda num processo evolutivo, né, até chegarmos a espíritos puros. Nós ainda temos muito o que aprender, muito o que estudar, muito o que evoluir. E por último ele nos diz, né, Deus é único. E realmente, Deus, se existisse outro, ele não seria tudo isso. Né? Quem seria o maior Deus? Ele ou o outro? Né? Então, só existe um Deus que tem todos esses atributos que nós estudamos aqui. Tá? Então, esse estudo tá? é um estudo muito interessante, porque ele nos mostra tá? que o Deus para nós não é nada daquilo que nós vemos lá no Velho Testamento, que nós vemos na história universal. Não, não é nada daquilo. É um outro posicionamento em relação a Deus. Qual a maior função disso tudo para todos nós? Entendermos a vida. Entendermos tudo aquilo que se passa conosco. Tá? Nada é castigo de Deus. Não existe isso. Ele não castiga ninguém. É porque ele é perfeito, ele sabe tudo o que está acontecendo. Mais uma vez, isso prova que a infinita bondade, infinita sabedoria dele, tá, nos deu a oportunidade de, desde a nossa criação, seguirmos os nossos próprios passos. Tutelado por ele, dando para cada um de nós tudo aquilo necessário, tá? Como um bom pai dá a seus filhos, tudo aquilo que é necessário para que ele progrida, para que ele cresça, para que ele evolua. Tá? Então, dentro de tudo isso, aquilo que pode parecer muitas das vezes para nós um castigo ou algo absurdo feito por Deus, não. Tem sempre uma finalidade útil, tudo aquilo à nossa volta. É dessa forma que nós devemos, então, estudar e compreender Deus como a doutrina espírita
apresenta para todos nós. Que Jesus nos ilumine, guarde e abençoe e que possamos continuar a nossa jornada estudando cada vez mais.